Muito boa noite a todos. Começando aí mais uma semana, já conectando com o alto. Nós que somos sempre protegidos, muitas vezes a gente é que não está sintonizado. Então, eu que ficava brincando com o Gabriel, que nosso evangelho é na melhor segunda-feira do mundo, mas tem muita harmonia. Então, vamos começar a semana aí com o pé direito e já quando quiser, viu? Até te respondi, até liguei para você, tá vendo? Boa noite, garoto. Fernando Bichara, boa noite. Já conectando aqui para a gente começar nosso evangelho. E Olha, evangelho rápido, antes né, de, Bichara? antes de começar, eu quero deixar o meu protesto aqui. Eu sou um pré-idoso, eu durmo cedo. Se eu ficar abrindo a boca hoje aqui, talvez não seja por questão de espiritualidade, não. Talvez seja sono mesmo. Olha quem tá aí, ó. Ó, Yuri. Rapaz, que felicidade, rapaz. Fernando Bichara, Hugo, É, amigo, rapaz, olha que privilégio, viu? Grande. Que privilégio, meu Deus do céu, estar com essas pessoas maravilhosas, que engrandecem a vida das pessoas, que estimulam as pessoas. Fernando Bichara, rapaz, há quanto tempo, hein, meu amigo? Alguns anos, né? Na Cacef, lá no, foi, no Vermelho. nós nos vimos duas vezes, na verdade, né? Eu Foi. assisti duas palestras suas. Rapaz, que felicidade. Oi, Idete, um beijo no seu Eu coração. que agradeço a vocês. Eu que agradeço a cada um de vocês. Eu fico brincando com o Gabriel que é a melhor segunda-feira do mundo hoje, né? Por conta do evangelho. Aí a gente sempre faz a brincadeira com a linha do samba. A gente já começa com a, a gente já começa com muita harmonia, né? É, Mas pior que não tem nem outra presta, é só harmonia mesmo. Mas Ave vamos Maria. embora. Ave Maria, a Vamos, palavra é essa. Mas vamos. bora. Idete, um beijo, minha amiga. Tantas pessoas maravilhosas aí, né? É isso, né? É nos oportunizar isso, né? Nos esforçar para isso, sintonizar nessas vibrações, porque É isso aí. Mas eu tava aqui, tem uns 20 minutos que eu tava ouvindo a harmonia, viu? Já para sintonizar. Então, eu gosto. mas vamos fazer a prece pra gente dar início. Poxa, eu também. Sim, claro. Amado Trajano. Mestre Jesus. Trajano entrou aí, não foi? Trajano entrou. Daqui a pouco eu chamo ele. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse dia. Pedimos que nos guie neste encontro, protege cada um de nós, as nossas famílias, os nossos amigos encarnados e desencarnados. Proteja também os doentes, os necessitados, os desamparados, os profissionais de todas as áreas, os desencarnados, que todos sejam assistidos e amparados, Senhor. Nos abençoe, nos proteja e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. A mensagem que caiu foi justamente, está aí no título, que é parentesco corporal e parentesco espiritual. É o capítulo 14 do Evangelho, honrar pai e mãe. Eu vou ler aqui o item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito.
uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas lhes fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores, e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões são eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem, se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem repelir-se conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o espiritismo pode explicar através das diversas existências. Ela também é espiritualista, ela também é reencarnacionista. Ó, parece que o Hugo está voltando. Está travado ainda. E é uma religião muito rica em ensinamentos, tem muita literatura também, assim como a religião espírita. E tem uma coleção de livros escrita pelo fundador, que é o Meixo Sama, que é o Alicerce do Paraíso. E no volume 2 tem um capítulo que chama-se Elos Espirituais. E ele tem tudo a ver com esse capítulo do Evangelho. Eu li todo ele hoje, eu li os dois, umas 2 vezes cada um, muitas semelhanças. Hugo, desculpa eu ter entrado assim, é porque você estava travado. Aí ficamos nós dois parados aqui olhando para a tela, esperando você voltar. Aí eu comecei a falar. Mas é interessante você concluir a leitura. Por exemplo, nesse capítulo especificamente, não é que haja divergência, o pensamento é exatamente o mesmo, quanto aos elos, aos parentescos, às relações espirituais. Só que a igreja messiânica, ela dá um pouco mais de importância à matéria do que a religião espírita. O espiritismo, ele considera praticamente só a importância espiritual. O corpo, a matéria, é apenas um invólucro temporário para que nós venhamos à Terra para cumprir as missões, né? Como chama na igreja messiânica, purificar, né? A gente vem sofrer as nossas purificações. Só que a igreja messiânica
com ele que a gente vai purificar, é com ele que a gente vem viver essa nossa experiência terrena, não é? Então, os ensinamentos messiânicos falam muito mais da importância de se cuidar do corpo, tanto que um dos tripés da igreja messiânica é a questão de cuidar da saúde, alimentação natural, alimentos orgânicos, agricultura natural, horta caseira, né? Isso o princípio da religião messiânica é a construção do paraíso terrestre, ou seja, um mundo sem doenças, sem conflitos e sem pobreza. Então, olha a doença, né? Um corpo saudável. Então, é o tripé que sustenta a igreja messiânica, é isso. É um mundo sem doenças, sem pobreza e sem conflitos, né? Mas, se a gente lê esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, parentescos corporal e espiritual, se atentando à parte espiritual, e pegar esse capítulo do Alicerce do Paraíso, volume 2, Elos Espirituais, e se ater à parte espiritual, é a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. A questão das vivências com os mesmos espíritos, né? De espíritos afins se reencontrarem, seguirem juntos, né? Que às vezes espíritos oponentes reencarnam na mesma família para que justamente venham resolver as suas pendengas, né? Que, aliás, a igreja messiânica ela leva muito a sério a questão dos antepassados. Inclusive, hoje e amanhã está acontecendo no mundo inteiro, em todas as igrejas messiânicas, os cultos aos antepassados, né? Toda a igreja messiânica tem o solo sagrado, por exemplo, que é a principal aqui do Brasil, tem um altar exclusivo para cultuar os antepassados. Os messiânicos mais aprofundados assentam um altar em casa. Nesse altar tem um lado, que é o lado esquerdo, que é para culto aos antepassados. A gente coloca todas as nossas linhagens, tá entendendo? Então, a questão espiritual é muito forte. E me encanta essa semelhança. Quando eu comecei a estudar os ensinamentos da messiânica, gente, eu me via relembrando de todos os ensinamentos kardecistas que eu já estudei até hoje. É lindo tudo isso. É lindo tudo isso. E a gente vai chegar no momento, né? A gente tem caminhado para isso, justamente na evolução da consciência acerca dessas conexões que a gente faz com o divino, né? A messiânica, né? O islamismo, o judaísmo sempre tem essas palavras-chave e linguagens próprias para se conectar, fazer esse religare. É tal qual o espiritismo, né? Então, assim, aí a própria questão do jorei, né? Que é a luz divina sendo emanada pelas mãos, né? A gente vai associar isso ao passe espiritual, né? A gente vai ver Mikao Usui criando o descobridor da energia Reiki, desenvolvendo a cura pelas mãos. A gente vai ver Bárbara Brenna no livro Mão de Luz, quer dizer, a mulher cientista da NASA. Então, assim, e é por isso que eu digo, Bichara, que o futuro das religiões, né, será justamente essa aproximação da consciência entre Deus e o indivíduo, né? Então, justamente por essa capacidade que cada um de nós tem de emanar energia. Então, quando você fala, né, e aí a gente, não sei se a gente... Vamos deixar o Hugo terminar, né? O protocolo. Hugo, termine a leitura. Não, o papo já fluiu, pode... só assim como a mensagem, ela falou muito dessa questão de parentesco, e eu me lembrei muito de uma frase que Flávio Santos comentou, um estudo do evangelho desse aí, que é justamente na convivência que a gente aprende virtudes cristãs, a frase dele. E aí eu fiquei pensando assim, como que teve o isolamento, né, no início da pandemia, e o texto fala de parentes e tal, e o quanto que às vezes o parente difícil
é justamente quem mais te ensina a ter paciência, a perdoar, e o quanto que assim, a gente aprende a lidar, né? Não é para resolver agora, mas é para viver se você em me harmonia. permite, eu vou continuar a leitura aqui do capítulo, porque esse parágrafo aqui, pelo menos, ele precisa ser lido. E existe uma diferença no texto por conta de edições, tá? A minha edição é muito mais antiga do que a de vocês. O Hugo estava lendo aí, eu estava vendo muitas coisas diferentes, quer dizer, a ideia é a mesma. Né? Então é o seguinte, olha, há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais. Pois, abre aspas, quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fecha aspas. É lindo isso. E reforça bem mesmo essa questão de que a matéria é efêmera, né? O espírito é eterno. Então, quando você vê aqui falando de famílias com laços espirituais, aqui no Alicerce do Paraíso, fala a mesmíssima coisa. E vai muito além aqui, falando sobre a questão da moral, que se os pais querem que os filhos sigam um bom caminho, que eles têm que dar o exemplo, eles têm que, né? Exemplo moral, uma série de coisas, que você não pode exigir que uma criança seja perfeita, ou seja positiva, ou seja honesta, enquanto que você está fazendo discurso só da boca para fora e que a própria criança percebe que você não pratica aquilo que você fala, né? Aí segue por aí. Mas, diga aí, Yuri. Não, pode continuar. Sim, então, isso resume tudo isso, aquela velha questão, né? Que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, né? Quando a gente desencarna, a gente cumpre essa etapa aqui. Quando chega lá em cima, a gente passa por... Lá em cima é ótimo, né? A gente passa por uma avaliação e aí a gente vai ver se essa nossa passagem por aqui foi produtiva, né? Foi producente, se a gente merece subir um degrau. Se a gente merece subir um degrau, a gente vai seguir a nossa missão no lado espiritual, o nosso aprendizado, um degrau acima. Se não, a gente continua no mesmo patamar até uma próxima encarnação. Ou, em alguns casos, até a gente desce, né? A gente pode descer também um degrau e aí ter que começar tudo de novo. Sim. Vocês não me permitam monopolizar, não, viu? Porque eu falo não. É muito interessante essa discussão, porque ela justamente vem explicar e dar um norte de compreensão a muitos dos que aqui vivem na Terra. Então, hoje, se nós formos analisar, né, não existe uma família hoje que não esteja passando por um momento de dor. Né? Não existe uma família hoje que não tenha passado por perturbações, e a gente vai olhar aquela linguagem mais humana no sentido de dizer é a ovelha negra da família. Muitas vezes é aquele filho que não se vinculou aos anseios egóicos dos pais, no sentido de seguir aquela trilha determinadas pelos pais e seguir o seu coração. Eu tenho amigos que se formaram em medicina, tenho um conhecido, né, não sou amigo, e deu o diploma para o pai. E disse, agora eu vou buscar a minha outra faculdade.
Então, Isso, eu também conheço pessoas assim. na questão 203, ela é bem do Livro dos Espíritos, ela é bem interessante, né? Porque ela fala sobre essa questão que um pai obtuso pode ter filhos extremamente elevados. E o pai extremamente inteligente pode ter filhos obtusos lidando apenas a vida animal. Então, assim... Aqui fala sobre isso também. Fala sobre isso. Então, Bichara, o que é que acontece? Primeiro, essa perspectiva da nossa compreensão acerca dos entraves que temos com os nossos pais, dos entraves que temos com nossos irmãos, porque são espíritos que, como você falou, a família, a gente vai ver em SOS Família, né, de Joana de Ângeles, que ela traz essa questão da família como o primeiro berço de acolhimento. E aqui onde a gente vai trocar porrada, trocar tapa, sabe? E aí esses espíritos vão se alinhando, né? Para que possa justamente quebrar essas barreiras, dando justamente essa questão da mutualidade. Muitas vezes, pessoal, você vai ver que a dor, né? Eu até falei isso há pouco, que a dor ela é esse grande... dosador do comportamento de cada um. A dor torna o pai igual ao filho, a mãe igual ao filho, e a dor é esse grande purificador, onde nivela, e onde muitas vezes eu não tenho afinidade com meu primo, meu irmão Hugo, mas no leito de dor, nós somos forçados a exercitar essa caridade moral para que o amor venha surgir. Aí você vai ver muitos irmãos, depois de 40 anos, dizendo eu te amo. Muitos filhos conseguindo dizer a seu pai, já em tenra idade, poxa pai, o senhor é especial para mim. Então assim, é uma compreensão, né, que não é fácil de se ter. Né? Então, aí a doutrina espírita justamente bate nessa questão, e como a igreja messiânica, né, que tem essa perspectiva espiritualista, né, de você dizer, poxa, por que meu pai hoje está doente? Por que eu não tive pai? Por que eu fui arrimo de família? Por que meu pai tem essa característica impositiva diante dos meus comportamentos? Aí você vai exercitar uma das grandes características que nós defendemos como libertadora, o princípio da empatia. Então, assim, às vezes seu pai não teve como lidar. E também você não é obrigado a obedecer. Então, assim, ninguém é obrigado a nada, sabe? Então, assim, é bem interessante quando você falou aí, Bichara, dessa questão dessa visão, né, do paraíso, né? Isso, construção do paraíso terrestre. Da construção do paraíso terrestre, porque nós não temos outro caminho a não ser desconstruir paradigmas e construir pontes dentro da família. Nós não temos outro caminho, né? Você sabe que a mediunidade me permite muitas coisas assim, muitos momentos especiais. E é muito difícil alguém conseguir mentir ou enganar um médium, né? Um sensitivo. E eu já conheci famílias onde toda a família tem a ovelha negra, né? E onde tinha uma determinada ovelha negra que ela era considerada, claro, o que é uma ovelha negra? É aquela pessoa que destoa do restante da família, né? É aquela pessoa que não se enquadra nos padrões da família. E justamente essa ovelha negra era o ser mais iluminado da família. Era o ser que mais brilhava, era o ser que mais emanava luz, enquanto que todo o restante da família pairava uma nuvem cinza sobre suas cabeças e em suas costas. Então, quer dizer, essa expressão ovelha negra, ela é muito relativa, né? Ela é muito relativa. Ovelha negra é aquela pessoa que não se enquadra em padrões estabelecidos. Mesmo que quando o padrão estabelecido é um padrão negativo, a ovelha negra, graças a Deus, ela destoa daquilo. Alguém ali se salva.
como amanhã é dia de finados, Isso. eu lembrei muito de uma frase de irmã Sheila, que ela fala que assim, transforma a dor de quem partiu em gesto de amor a quem ficou. Eu assim, fiquei com essa frase porque ela vem falar dessa família universal, né, que Jesus falou até na mensagem, e assim, como a própria caridade, né, de ver o outro como irmão, ela acaba sendo também um bom tratamento para a solidão, para a depressão e para outras coisas também. Uma bela homenagem a quem partiu, de você direcionar seu amor, seu tempo e tal, para quem está precisando. E é essa família universal que Jesus veio ensinar. Então, além dessa questão familiar, da gente compreender que assim, não é por acaso que a gente está nessa família, que tem alguma coisa ali para aprender, para fazer as pazes, e isso, ensinar também. E também ter essa visão ampla que a pandemia ela trouxe, e a gente tem visto o número de pessoas que estão precisando. A gente vai na rua fazer a entrega, e a gente vê assim, famílias que nunca pensaram que estariam ali, que tinham casa, que tinham tudo, trabalho e tudo, e que na pandemia não deu para pagar o aluguel. E aí despejar. Acaba sendo um convite também para a gente ajudar, para a gente assim, olhar como irmão também todas essas pessoas. E a gente está chegando, né? A gente está começando novembro agora, mas assim, o Natal está na porta. E aí cria todo esse clima, né, natalino que vai se aproximando, de acolhimento, de camaradagem, da política da boa vizinhança, de você estar em família. Você pode estar com o maior inimigo na família, mas ali naquele momento você já tem uma visão diferente de educação, pelo menos educação doméstica, né? Mas me chamou muito essa atenção justamente porque amanhã é dia de finados. A gente comemora o dia de finados, e o quanto que essa preocupação de fazer uma prece, inclusive, geralmente é o desencarnado que vem em casa visitar. Às vezes a gente vai pro cemitério e já dá um desencontro aí. Então, só fazer um evangelho em casa tá ótimo. E o cemitério é lugar de alma penada, não é lugar de alma elevada. É isso aí. Os espíritos eles saem dali, eles não ficam ali. Quem vai levar flor para... Olha, eu vou mudar de assunto porque eu tenho que respeitar as pessoas, cada um tem as suas crenças, né? Mas nós, na questão do espiritismo, a gente não é frequentador de cemitério, né? Nós não somos frequentadores de cemitério. E o mais importante é agir em vida. Mas é verdade. Então, isso aí é interessante quando você traz essa questão, né? A gente tem que fazer algumas reflexões, né? Porque essa questão de externalizar esse afeto que muitas vezes, né, nós não fizemos em vida. Não que seja certo ou errado, né, mas conforme a gente entende pelas próprias leis universais, né, e aqui a gente vai trazer a lei de amor, né, que a gente pode estudar no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a lei de amor, é essa quem vai justamente fazer essa simbiose entre os que aqui estão e os que de lá, e os que lá estão, né, ou que aqui estão nas nossas dimensões espirituais, e mais ainda, servindo como reflexão profunda para fazermos com o nosso próximo que aqui está, né, o que nós queríamos que fizesse, o que queríamos que retornasse o tempo para que fizéssemos com aqueles que partiram. Não sei se eu entendi. Foi um jogo de palavras. Então, ame hoje, sabe? Claro. Tenta ressignificar todo esse processo que você vive com o seu ente adverso, dentro dessa luz que nós temos, que é desafeto. Com o nosso desafeto. Lógico que a gente não está falando aqui
de você chegar e abraçar o outro, não, mas quando nós deixamos de perdoar, o maior ferido somos nós. Então, quando você entra dentro desse processo de perdão bilateral, muitas vezes a pessoa já se libertou daquele perdão, daquela entrave, você se termina entrando. Então, você sabe muito bem, meu amigo, que dentro desses traumas, desses traumas da convivência familiar, e aqui a gente pode encontrar pais narcisistas que sufocam seus filhos, criando projeções, fragilizando seus filhos para que seus filhos vivam em função dos seus caprichos. A gente vai ver filhos narcisistas, irmãos que se colocam na condição, ou filhos que se colocam sempre na condição de vítimas, e pais. Então, é todo um jogo cuja culpa é o principal objeto de manipulação desses seres. O que é que eu penso, assim, particularmente, é que família é algo que a gente tem que realmente trabalhar e buscar ajuda. A gente vai ver Bert Helling trazendo a constelação familiar, né? Depois quem tiver interesse pode olhar, para justamente reconstruir o posicionamento dos seres dentro desse ambiente familiar. Não que vá curar, bichara, mas que pelo menos a gente tenha um bom convívio e saia dessa vida aqui com menos dívidas, sabe? Então exemplo, se a gente for perceber, quando o filho ele inverte o seu papel e se torna pai daquela família, ele tem uma forte propensão a ter determinados distúrbios emocionais. A exemplo da ansiedade, a exemplo da baixa autoestima, né? A exemplo de tendência a vícios. Então, a família é complexo. Então, assim, seria muita presunção esgotarmos em 50 minutos falar da família. Claro. E assim, eu penso também que em determinadas situações, em determinadas famílias, ou com determinadas pessoas, se afastar também é um ato de amor. Perfeito. Porque quando você percebe que aquela situação é sempre conflituosa, que é uma situação que, quando aquelas pessoas se encontram, sai choque, sai faísca, a coisa não dá certo, são aquelas indiretas, é aquela provocação, aquela coisa, é muito melhor você se afastar, porque você está se poupando e poupando a pessoa, e aí você pode fazer por essa pessoa a maior caridade que alguém pode fazer por outra. Orar por ela. Eu faço isso. Eu costumo fazer isso. Sabe? Eu me afasto, vou viver minha vida, sigo o meu caminho, porque se tem uma coisa que eu evito ao máximo na minha vida é conflito. Nunca gostei de bater de frente com ninguém, nem com nada. Então, muitas vezes, a melhor solução é você se afastar. Nós temos se não houver outra opção. Nós temos aqui desculpe interromper, mas assim, nós temos aqui uma grande verdade. Quando você traz isso, eu costumo dizer que a distância aproxima, sabe? A distância, ela tem esse condão de trazer reflexões profundas às partes conflituosas. E a última coisa que nós devemos fazer, e isso aqui a gente se estende não só à família, é magoar alguém, agredir alguém. Chico Xavier tem uma frase muito linda, né, que ele fala, eu fico triste quando alguém me magoa, mas eu ficaria muito mais triste se eu magoasse alguém, porque magoar alguém é terrível, é desumano. Então, olha a oração de São Francisco, dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Tudo tem que partir de nós, tudo de bom. Isso. E quando nós lançamos anátema sobre o outro, raca sobre o outro, na época do Cristo, raca era cuspir, era agredir, sabe? Nós
atraímos energia tão pesada, sabe? Opa! Uma energia tão densa, isso a gente não está tratando aqui de espiritualismo, a gente está tratando de física, né? Que nós isso vai repercutir seriamente na nossa saúde física. A gente sabe aí que a mágoa gera câncer, a mágoa gera gastrites, ansiedade, gastrite, úlcera, né? Infarto. E cada vez mais a neurociência tem acessado a isso aí, né? E se a gente for olhar nas radiografias que os médios mais videntes veem, Joana de Anjos coloca isso claramente nas suas obras, principalmente na série psicológica, que todas essas dilacerações perispirituais que nós temos são agressões que nós fazemos de forma, muitas vezes, Bishara e Hugo, consciente, mas que nós, ainda pela infância psicológica e imaturidade, julgamos que sejam inconscientes. Isso é terrível. Isso é terrível. Você machucar alguém de forma consciente, alegando ignorância, isso não vai fazer mal ao outro, não. Eu falo porque eu já passei por isso, sabe? E depois o meu perdão, me ajoelhar no milho, frequentar 10 vezes o centro, ir na terapia, tomar 15 jorei de 56 passos, 376 recessões de reiki, não é fácil você se reestruturar. Muitas vezes, dizem os espíritos amigos que demoram-se meses, muitas vezes, para você renovar o seu painel mental. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Só que Mas, amigo, Diga, vai. Não, porque você trocou uma situação muito nevrálgica. Eu até lhe agradeço. Porque quando você aquela fala, história. É inerente do ser humano julgar, comparar. O ser humano julga, o ser humano compara, como se ninguém tivesse telhado de vidro, né? Atire a primeira pedra. Então, muitas vezes você vê pessoas falando, acusando. Aliás, hoje eu até postei uma coisa muito interessante nas minhas redes sociais, que foi uma postagem de uma amiga minha, que ela é uma excelente psicóloga, ela mora em Guaratinguetá, estado de São Paulo. Beijo, Andréa. E que fala justamente sobre essa questão de que toda vez que você... E isso é uma frase que é um pensamento que eu já uso há muito tempo, eu falo muito isso para as pessoas. Resumindo, quando você acusa alguém de alguma coisa, ou quando você fala mal de alguém, ou quando você fala alguma coisa sobre alguém, na verdade, aquilo é uma carapuça que serve para você, mas você não tem coragem de reconhecer e bota no outro. Então, geralmente as pessoas que mais acusam, as pessoas que agridem, as pessoas que ofendem, na verdade, tudo aquilo que elas estão falando do outro, na verdade, aquilo é delas. E elas jogam no outro. E querem desenvolver então, essa culpa no outro, essa fragilização no outro, para que se retroalimente. Jung trabalha muito bem isso aí, na questão dessa de Jung, projeção. essa frase é de Jung. Esse pensamento é de Jung, que ela postou. Depois você vê lá no meu Instagram, acredito que tenha sido a última postagem, tanto na linha do tempo, quanto lá em cima nos stories eu postei. E é de Jung. Isso é fato, porque vamos deixar o Hugo falar aí, né? Que o Hugo toda hora eu quero falar. Bishara trouxe uma coisa aí maravilhosa. Ele trouxe. Que é a questão, assim, do dando que se recebe, como é importante começar por nós. É claro. Nós estamos aqui, né? Então, assim, o que você falou do afastamento, como vem o silêncio também, né? Às vezes é o silêncio que a gente acaba falando alguma coisa numa hora errada que piora tudo. Então, o silenciar, a gente quebra essa energia. Isso aí. E várias outras questões de afastamento. E não é fácil. Mas como o que assim, me veio
o quanto que a gente precisa assim, ter em mente que por estarmos aqui, por exemplo, nesse evangelho, isso a gente acaba tendo assim, mais possibilidades de tomar essa atitude na hora que a situação estiver explodindo, para quebrar essa heregia, para elevar um pouco, ou pelo menos a gente não se contaminar. Querem se contaminar, que se contaminem, mas pelo menos a gente fazer um esforço para evitar esse estresse, essa energia pesada. E isso, assim, foi o que muito me chamou a atenção aí da fala de Bishara também, de muitas coisas, né? Para falar que foi isso. Me trouxe também assim, lhe pegando nessa questão aí de você evitar rotas de colisões, né? Porque muitas vezes determinadas rotas de colisões, conflitos, gastam muito mais energia, às vezes gastam energia que você demorou meses para se reconstruir. Ah, é fato. Então aí a gente vai. Aí muitas vezes você que é um terapeuta fantástico, você sabe disso, não é? E muitas vezes a gente vai querer buscar todo tipo de terapia alternativa, buscar a doutrina espírita, buscar a messiânica, buscar a igreja católica, para que a gente tenha paz e a gente se livre, mas a gente não faz o básico, né, que é tentar extirpar aquelas mágoas, e muitas vezes que para mim eu tenho como um sentimento de grande coragem, a desculpa, sabe? Então, pedir desculpa é para os corajosos, né? Me desculpe. Agora, é dentro daquela perspectiva da ausência do ego. Porque a desculpa ela é intimamente ligada, né, à humildade. Então, assim, é muito raro você ver alguém... Eu já vi pessoas, até do meu meio, que é mais... né? É assim, irmão, me desculpe aí. Me desculpe aí, eu errei. Um beijo. Né? Mas você diz, rapaz, o bicho tá amolecendo, né? O bambu tá envergando. Então, tá dobrando. Cara, tá dobrando. Então, assim, gente, nós não estamos isentos, sabe? De agredir, de magoar, sabe? Agora, quando isso começa a retirar o nosso maior patrimônio, que é a paz interior, a nossa saúde física, mental e espiritual, reveja. Porque a repercussão na nossa consciência, na nossa interpessoalidade e principalmente na nossa saúde física, nesse momento de planeta, tem sido extremamente devastadoras. E quando você falou aí, Bichara, que eu disse, poxa, me encantei, você disse, silencie, se afaste. Assim, a gente pode tirar aqui, sob a minha ótica, a gente pode tirar algumas frases aqui, né? Silenciar, recuar, se afastar, orar, né? Fazer o que Jesus fazia, sabe? Jesus, ele recuava para orar, né? Aí Jesus, muitas vezes, quando era agredido, e na sua maior agressão, ele, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus já estava tendo uma visão tridimensional. Quer dizer, o cara é o criador não, mas o cara foi o arquiteto do planeta. Então, essa questão, sabe, de nós silenciarmos para nos abastecermos. O barulho nos confunde a mente. O silêncio nos ajuda a focar. Quando você se afasta, quando você sai daquela briga, quando você sai daquele conflito, você recua, você senta e você ora, você consegue ver melhor as coisas e você consegue focar melhor. Agora, Hugo e Yuri falou há poucos instantes uma frase que a princípio me impactou, assim, me incomodou um pouco, mas aí aquela história, eu fiquei em silêncio e fui pensando aqui. Você falou porque você é um terapeuta fantástico.
Eu sou o terapeuta fantástico. Sabe por quê, meu amigo? Porque antes de ser um terapeuta, eu sou um ser humano com muitos defeitos, com muitas carências, com muitas deficiências, com muitas limitações. Eu não estou dentro de uma redoma. Eu não sou uma pessoa pretensiosa. Eu não me acho. Eu não ando por aí contando vantagem. Eu não ando um monte de coisa. Então, eu vivo um dia de cada vez. Eu vivo as minhas realidades. Então, dentro dessas realidades, o ser humano compara, né? A gente usa tudo para comparar, não é? Assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende, é assim que a gente se desenvolve. Então, eu comparo as minhas experiências com as experiências das pessoas aqui dentro dos meus pacientes, e a partir daí eu vou construindo. Eu vou me construindo, vou me desconstruindo, me construindo. Perfeito. E estou ajudando as pessoas a fazerem a mesma coisa. Porque para você construir, primeiro você tem que desconstruir. Isso é básico, né? Você começa Se você tem uma casa... Cara, né? Se você tem uma casa e você quer construir uma nova casa, você tem que derrubar primeiro aquela casa, né? Aí você vai derrubar aquela casa e você vai reforçar os alicerces e a partir daí você vai construir novamente, né? Construir uma nova casa mais sólida, mais adequada à sua realidade, né? Então a gente está em constante evolução. Bichara, falando de Jung aqui, desculpa interromper, por favor, senão vai embora. Domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar como humana, seja outra alma humana. Né? Isso aí, Jung, ele... E olha, e a gente, como você falou aí, não adianta, né? Se nós não... o curador, ele tem que, acima de tudo, exercitar de forma muito forte essa questão da empatia, de saber que ele também... Eu estava conversando com uma amiga também, terapeuta hoje, ela, Yuri, eu estava ouvindo a paciente, e eu não sei se... Eu quase choro mais do que ela, né? Então, assim, você é humana, né? Então, assim, porque ela também é a terapeuta, né? A Trajano é uma figura. Para construir, primeiro tem que fazer a terraplanagem, né? Exatamente. Mas é perfeito o que você falou, Bichara, porque como nós, sabe, por presunção, na questão 685, eu falo assim, porque eu me lembro de algumas, Kardec, ele pergunta, né? Na verdade, ele adverte, né? Que não é a educação intelectual que vai fazer com que os filhos evoluam. Essa também sim. Mas é a educação moral, né? É aquela que consiste em você informar e mostrar o caminho do bem, sabe? Para que esse jovem crie hábitos que aos seus olhos, ou que esse irmão perceba que muitas vezes, muitos dos seus parentes, o meu particularmente sim, pelo fato do que eu creio, em que eu creio, do que eu faço, muitos realmente você vê que transformaram seus pensamentos. Eu tive um parente que só postava, daqui a pouco a pessoa começou a iluminar sua rede social, botando isso, e depois me sorriu, graças a você. Não que eu estou dizendo, sabe, Fernando, que eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Claro que não, mas às vezes essa educação, né, ela, como você falou, como o Hugo falou, ela vem através de uma caminhada, porque o autoconhecimento é uma caminhada muito solitária. Se você ficar tentando provar aos outros que você está se autoconhecendo, se você ficar disputando quem tem mais autoconhecimento, como a gente vê muito aí, porque eu li coleção de não sei quem, porque eu sou psicólogo, psicanalista, logoterapia, beleza. É como você uma vez falou, né? Rapaz, eu conheci um cara que era um shopping center holístico, né? Exato. O autoconhecimento é algo muito solitário. É de você para com Deus, de você para com você. Então, e se você propõe isso a quem está e você propõe isso aos seres que convivem contigo, lógico que sua família vai ter uma melhora.
E também através desse afastamento você pode, né, mostrar a essa pessoa que você não é mais aquele. Né? Pô, mas eu não sou mais esse Yuri que você conheceu, que a gente trocava porrada na adolescência. Eu não sou mais esse cara que você viu porque eu tinha uma perspectiva. Hoje eu me transformei. Hoje eu não sou mais beligerante. Hoje eu não vou mais absorver determinadas questões. Hoje eu não vou mais entrar na sua sintonia, você está mais blindado. Porque às vezes aquela época você estava muito mais vulnerável e fragilizado. Qual era a defesa? Trocar pau, trocar tiro. Entendeu? E é isso, cara. Muitas vezes, Fernando, só para concluir esse pensamento aqui, precisamos sair dessa vibe de querer impressionar, porque a liberdade começa quando a necessidade de impressionar o outro termina. Claro. Eu não quero impressionar ninguém, eu quero dizer, poxa, olha, eu tento me melhorar, sabe? Mas assim, não fique me testando, porque as pessoas, quando você está num processo principalmente na família, né, de se melhorar, você é muito testado. A todo momento você é testado para que você volte a ser aquele indivíduo que você era. Aí vai dizer, estou dizendo, é a mesma coisa. Mudou nada. Quer enganar quem fazendo palestra? Quer enganar quem? E a pessoa lhe leva ao extremo da paciência, sabe? Exato. Aí o que você falou, silenciar e se afastar. Porque as pessoas vão lhe testar a todo instante. O tempo todo. Para que você vibre na mesma faixa inferior e aí lá ela sabe o que fazer. E eu aí, convivo com isso desde sempre. Agora, você sabe que mais uma semelhança entre o espiritismo, né, o kardecismo e a messiânica. Nós estamos passando, né, por uma transformação, não é isso? Nós estamos vivendo a transição planetária, onde a Terra está deixando de ser um planeta de expiação e passando a ser um planeta de regeneração. Isso é fato, né? Os estudos provam, os nossos irmãozinhos lá de cima, queridos, vêm conversar conosco sobre isso. Na messiânica, nós deixamos o tempo da escuridão e estamos vivendo o tempo da luz. Inclusive, a própria oração messiânica, ela foi mudada a partir daí. Tem expressões que foram mudadas, que quando falavas que esperamos nos estar prontos para um dia vivermos a chegada do dia da luz. Hoje, a oração foi reescrita e fala que estamos vivendo os tempos de luz. Né? Então, é mais uma semelhança também. As trevas estão ficando para trás e nós estamos evoluindo. Né? É que de fato né? Estamos evoluindo. E eu volto a dizer, eu já falei isso várias outras oportunidades, a humanidade, a maioria, está perdendo esta grande oportunidade de evolução chamada pandemia. Perfeito. Muita gente está passando por essa pandemia só reclamando, maldizendo, enquanto que outras pessoas estão... Ontem mesmo eu assisti uma entrevista no YouTube com aquela ex-apresentadora do Globo Esporte, Glenda Kozlovski. Ela pediu demissão da Globo, ela saiu da Globo um pouco antes da pandemia começar. Aí ela falando que ela tinha um monte de projetos, de repente pede demissão, aí vem a pandemia. O que é que ela fez? Ela aproveitou. Ela disse que assim, eu virei a louca dos cursos. Ela está fazendo curso de tudo que você pode imaginar. Diz que ela fica catando curso gratuito, que todas as instituições começaram a liberar curso gratuito. Ela fez curso de marketing digital, não sei o que, papapá. Quer dizer, é uma pessoa que a vida deu a ela limões, ela fez uma bela de uma limonada suíça. Tá? A dela foi limonada suíça. Tá entendendo? Então, sabe, eu tive tantas boas coisas
que a pandemia me permitiu, momento de você se recolher, momento de você refletir, momento de você reavaliar uma série de coisas, momento, inclusive, de você reavaliar as suas relações interpessoais, né? As pessoas que estão à sua volta, né? Foi um momento que eu passei a conhecer melhor determinadas pessoas. Algumas pessoas se desvelaram, se revelaram melhor para mim, e eu pude me afastar. Sabe? Então, em momento algum, eu abri a minha boca. É bem assim mesmo, velho. Em momento algum, eu abri a minha boca para reclamar, tá entendendo? Eu vivi esse 1 ano e meio de pandemia da maneira melhor que eu pude. Os primeiros meses de confinamento total, na primeira semana logo já descobri um monte de coisa, descobri supermercado delivery, descobri não sei o que delivery, eu só fazia pedir no celular e receber na porta. Pedir no celular, era só o que eu fazia. Eu quase não saía de casa, eu maldicia lá embaixo no playground. Não. Aí, cozinhando, descobri um novo estudo sobre... Todo mundo sabe que eu sofri com gota durante muitos anos. Descobri um novo estudo sobre alimentação para gota, coisa e tal. Comecei a praticar isso em março do ano passado. Tem 1 ano e meio que eu estou longe de gota. Fui fazer meu check-up esse ano, agora há 3 meses. Pela primeira vez em anos, meu ácido úrico deu abaixo do limite. Né? Poxa, então, quer dizer, por parabéns. conta de uma alimentação, sem tomar remédio nenhum. Então, quer dizer, a gente tem que saber aproveitar, fazer a limonada quando você recebe limões da vida. Né, meu querido? Meus queridos, meus amados. Vamos... Diga, Yuri. Não, é isso aí guarda uma conexão muito profunda com, né, voltando aqui, Joana de Ângeles, né? Porque ela tem uma psicologia bem impactante. Ela não alisa, né? Então, ela traz, principalmente depois leiam sobre as 12 constatações de Joana de Ângeles, né? Vou até falar sobre isso essa semana. E ela fala, né? Abandona o orgulho e delírio de acreditar que tudo vai ser como tu queres, desejas ou necessitas. Então, trazendo essa questão, né? Que a arte de viver sem expectativas e sim com perspectiva é a chave para não se frustrar. E aí você traz essa questão aí. Você não viveu com expectativas. Você não viveu com expectativas em cima de pessoas ou coisas. Você criou perspectivas. É isso. Vou abrir uma Então aspa aqui. Felizes os psicólogos que estudam e estudaram Joana de Ângeles. Enfim. É verdade. Enfim. Ah, meu querido, as pessoas perdem tantas boas oportunidades na vida. Depois leiam as 12 constatações de Joana de Ângeles. Agora sim, vocês vão tomar um bocado de tapa na cara. Porque vai se nos situar, entendeu? Então assim, cura em ti a necessidade de aprovação do outro. Só assim poderás desfrutar de ousadia e da confiança natural do teu espírito, da tua essência. Ou seja, só depende de você. Se você cria expectativa nos outros, é problema seu. Sabe? É problema seu e é verdade. Sabe? Porque a gente termina projetando no outro a nossa suposta felicidade. E assim são a família. Claro. Assim é a família. Não queira querer que seu pai vai mudar depois de 50 anos. Ele não vai mudar. Não vai mudar. Não queira. É a mesma coisa de seu irmão, as pessoas. Então, assim, a gente, infelizmente, acostumou a gostar de ser enganado. E aí eu deixo para outro. E eu, Guilherme? A gente, às vezes, todo mundo, uns mais, outros menos, às vezes a gente precisa, como você falou aí, dos tapas na cara de Joana de Ângelo, a gente precisa, que alguém pegue a gente aqui, e dá uma boa chacoalhada, como eu gravo, às vezes, meus vídeos de bom dia lá na masmorra, que eu falo, bom dia, não sei o que, já se mexeram, já deram aquela chacoalhada no juízo para ver se ele pega no tranco. Então a gente precisa, às vezes, levar uma chacoalhada para ver se a gente acorda. Uns mais, outros menos. Parar de culpar os outros. Massa. Né? Enfim. Isso aí. Yuri, quer fazer a prece de encerramento? Faço, com o maior prazer. Então eu vou pedir, né, que todos... A gente vai levar até meia-noite.
Peço Por que mim, eu todos... tô livre até 1 da manhã. Já espantaram o meu sono mesmo. Ai, não vou mentir que eu também ficaria, viu? Mas a gente, né, tem... Porque é tão gostoso. Olha, eu tenho falado assim, é tão gostoso falar de coisas boas que É, nós não nos cansamos. Vá, é. é coisa de baiano. É a ideia, né? Vamos lá. Meus amigos, que todos aqui puderam compartilhar esses momentos de reflexão, de um papo bem-humorado, saudável. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de termos vida, de termos saúde, de termos tido a inspiração e a coragem de estar aqui. Agradecer a Deus pelas intuições aqui tidas, pelas ideias absorvidas, que de alguma forma isso possa nos transformar para melhor. Que os espíritos amigos possam adentrar o lar de todos aqui, levando luzes de alegria, quebrando todas as formas de pensamentos incrustadas nas paredes, na cama, limpando, dando um banho de alfazema, neutralizando e trazendo leveza para todos os nossos lares. Que o Mestre possa nos dar uma semana de coragem, de equilíbrio, de caridade, de amor e cada vez mais de compreensão e empatia para com o nosso próximo. Ensina-nos, Senhor, cada vez mais a perdoar, a ser motivo de elevação da autoestima do nosso irmão. Que assim seja, que assim seja. Desejo a todos uma boa semana. Muito obrigado. Que lindo. Maravilha. Fernando, obrigado. Obrigado, Yuri irmão. também, obrigado. Foi maravilhoso. E segunda-feira que vem tem mais Evangelho. Ótimo. Sábado tem live com Portes também. Vou até adiantar o tema, hein? Alto amor. Opa. Deixa eu pegar. Eita, Lelê. Obrigado. Só tenho que agradecer mesmo. Obrigado a cada Que um hora assistiu será? também. Que hora será? 18. Eu vou assistir. Dá pra eu assistir lá. Sábado é light. Dá pra assistir porque eu vou assistir. Eu quero... Maravilha. Muito obrigado, Bichara. Meus irmãos, Beijo, meus queridos, beijo. namastê. Namastê. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, Hugo. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, boa noite, gente. A live vai ficar salva aí, daqui a pouco já tô postando. Estou à disposição. Um beijo. Beijo. Tchau. Maravilha. Tchau, queridão. Tchau, queridão.